Conversas em Lata, um programa de Bruno Carnido. Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversas em Lata. O meu convidado de hoje é o Manel Leiria. Olá, Manel. Olá. Obrigado por teres vindo e teres aceito o convite. Obrigado, eu. Para começar e para quebrar assim um bocado o gelo, queria que te apresentasses às pessoas quem é que tu és, que idade é que tens, o que é que fazes, coisas que achas interessantes. Assim. Começas logo pelas perguntas mais difíceis, não é? É só uma apresentaçãozinha para... O meu nome é Manuel Leiria, tenho 41 anos, sou jornalista há 20, pelo menos. Moro nos Parceiros. Não precisa ser tão específico. Não tem de ser Como é que é a morada? Acho que tenho as vacinas em dia. Olha, moro em Leiria, uma coisa interessante, moro em Leiria, não nasci cá, eu nasci em Angola e moro em Leiria há 36 anos ou 7, assim uma coisa. Vieste de Angola depois para cá? Não, morei uns anos em Lisboa, Okay. Até aos 5 anos, estava a fazer mal as contas. Portanto, até aos 5 anos em Lisboa e depois vim para cá. Okay. Sou um leiriense por adoção. Mas os teus pais eram de Leiria? Tens alguma ligação à cidade ou vieste estudar? É uma coincidência incrível eu chamar-me Leiria e viver em Leiria. Aliás, as pessoas não acreditam. Muita gente, ainda por cima, como eu assino Manuel Leiria, acham que é um pseudónimo artístico, uma coisa assim que eu inventei. Nunca me lembraria de tal coisa. Não, é mesmo uma coincidência, nós não sabemos a origem do nome. O meu pai é do Algarve, a minha mãe nasceu em Angola também, mas a família é da zona ali de Castelo Branco. Leiria pode ter a ver alguma coisa com... Enfim, há várias teorias. Com o facto dos nossos antepassados terem sido judeus que tiveram de se converter e alguns, quando se convertiam, tinham de assumir o nome de um novo nome para ocultar a sua origem e, portanto, eventualmente a família pode ter tido algum passado aqui, alguma ligação ao passado de Leiria e ter ficado de Leiria daqui. Pois há muitos Leirias no país todo. E essa pode ter sido. Sei também, por exemplo, normalmente as pessoas que têm o nome de terras, por exemplo, Lisboa, também pode ter a ver tipo, com os antepassados que são abandonados nas santas casas e depois levam um apelido, é o nome exatamente das rodas. Exatamente, pode ser isso também. Pronto, portanto, a minha família tem um passado sombrio e obscuro que eu desconheço. Nem nunca tentaste procurar esse... Já houve um parente nosso que tentou fazer a árvore genealógica, tentar perceber, mas nunca acho que perdeu-se ali a algum lado, porque quando foram as invasões francesas houve muitos registros que foram queimados e há muitas ligações de muitas famílias que não se conseguem estabelecer, porque os registros paroquiais é que faziam ligações pelos batizados e pelos casamentos, quem é que se casou aqui, ou quem é que vivia aqui, e muitos documentos se perderam. E essa pessoa parou algures aí. E não sabemos como é que veio, de onde é que veio o nome de Leiria. Mas... É curioso. Manuel Leiria veio parar a Leiria, nem sequer é de Leiria. Este programa tem um alto patrocínio de Labuta. É muita fruta. Não é nada, é calçado. Então, mas fala-me como é que surgiu esse interesse por jornalismo? Nunca fizeste mais nada sem ser jornalismo, sempre foi a tua... Foi sempre jornalismo, foi. Eu nunca, na escola cheguei a uma altura em que não sabia o que é que ia ser, como se calhar 90% de nós, não é? Era bom português, mas pouco mais do que isso. Bom, era razoável. E era a única coisa em que eu era razoável, o resto era bastante... sofrível. Mas houve um dia em que fizemos, eu segui no 11º ano e 12º, não, no 10º e 11º havia jornalismo, uma disciplina de jornalismo, e eu fui para lá, fiz essa opção, e uma vez fizemos uma visita guiada, uma visita de estudo ao Jornal de Leiria. E eu gostei muito do ritmo do jornalismo naquele dia, enfim, apanhei um dia bom, em que eles tinham todos saído para reportagem, ou muitos deles tinham saído para fazer reportagens e aquilo era um pessoal descontraído, as mesas todas desarrumadas, como era a minha vida toda, e aquilo, houve ali uma certa identificação, e eu gostei daquilo. Mas eu não lia a bola, era um tipo muito ligado ao desporto, e pouco mais, não tinha nenhum interesse particular pelo jornalismo. Isto vai com 16 anos, 15 anos, e gostei daquilo.
Mas ficou por ali. Os meus pais chateavam, o que é que vais fazer, tal, o que é que vais estudar, o que é que vais seguir, e eu, vamos lá, o que é que vou seguir. Epá, gostava de arqueologia, mas também nunca tinha investido muito nisso. E houve um dia em que, é uma história um bocado mórbida, a minha irmã era colega do filho do diretor do Jornal de Leiria da altura, que era, na altura era o Orlando Cardoso, do Jornal de Leiria. E o Miguel Bidarra Cardoso tinha uma moto e atropela uma velhota. É uma história mórbida, lá está. Atropela uma velhota e a minha irmã viu o atropelamento. Viu, aquilo foi para o tribunal ou para a polícia, já não sei. Eu sei que a minha irmã foi chamada a depor como testemunha ocular e encontrou lá o pai do Miguel. E o pai do Miguel, que era uma pessoa, que é ainda uma pessoa extremamente simpática, perguntou-lhe pela família, à minha irmã: tens irmãos? O que é que ele faz? O que é que não faz? E a minha irmã, como é muito sincera, ainda hoje disse que eu era um caso praticamente perdido, não sabia o que é que havia de fazer na vida, aquelas coisas. Na altura não nos dávamos particularmente bem. E então, mas a minha irmã disse-lhe que eu gostava muito de ler jornais e que estava em jornalismo, fazia parte do jornal da escola, do liceu. E o Orlando Cardoso disse-lhe: se ele quiser seguir jornalismo, ele passa lá pelo jornal de Leiria, pode ser que consiga escrever umas coisas para lá. Assim. Ela chega à casa e diz isto, e eu era extremamente tímido e introvertido. Eu disse: nunca na vida vou lá. Não tenho coragem, não vou. Grandes discussões lá em casa, minha mãe sempre a chatear para eu ir. Houve um dia em que eu fui, pronto, não sei o que. Ganhaste coragem. Devia ter acordado muito bem disposto e venci as minhas inibições todas. E fui para o Jornal de Leiria, falei com o Orlando Cardoso, cheio de medo, a tremer por todo lado. O Orlando Cardoso propôs-me, como eu gostava de desporto, eu escrever algumas coisas sobre desporto no Jornal de Leiria. E foi assim que quem fazia o desporto era o grande José Manuel Tuna, que foi quem começou, iniciou na profissão. Eu não percebia nada de desporto regional, para mim era só Benfica, Porto e Sporting e seleção e pronto, e desporto era futebol. Mas não, eu ali consegui ganhar uma visão mais eclética, a começar a perceber como é que funcionava um jornal. Aquilo estava no início dos computadores ainda, eram uns calhamaços super lentos, assim, uma coisa completamente retrógrada. E foi assim que eu me iniciei no jornalismo. Eu comecei como colaborador de desporto do Jornal de Leiria, estive ali 2 anos. Depois comecei a ser assediado, porque eu tinha... Eras muito bom. Não porque eu tivesse particulares dotes para aquilo, não, era muito poucos no desporto. E então na altura havia poucos jornalistas desportivos. Então dali passei para a região de Leiria, como colaborador de desporto também. E depois fui trabalhar o tempo inteiro para o Diário, no desporto. Depois tive uma experiência no Jornal de Notícias. E andei assim, comecei a trabalhar com o Record também, com a Lusa, e entre várias, um processo sinuoso. Entretanto eu tentei ir estudar alguma coisa, na altura era nos clausos, não conseguíamos entrar, no curso de jornalismo havia muito poucas vagas, no país todo havia mais 60 vagas, era assim uma coisa, e eu era um péssimo aluno, pronto, não há outra forma de dizer, e portanto aquilo era impossível. Ainda tentei ir para uma privada, não consegui, entrei em recursos humanos, gestão de recursos humanos, tive um ano ali, mas o que eu gostava nessa altura já era mesmo de escrever. E pronto, quando me ofereceram uma proposta, o Diário de Leiria ofereceu uma proposta de trabalhar a tempo inteiro, e eu aceitei, deixei de estudar. Não tenho curso, sou uma averrara autodidata. Exatamente, não, já não existe hoje em dia nas relações, só quem tem mais idade. Mas hoje em dia, para toda a gente, todos os novos jornalistas têm curso, não é? Eu sinto que o facto de não ter um curso, para algumas pessoas faz diferença. Fará confusão. Para as pessoas do meio. Não tanto. Não tanto. Eventualmente, se eu falar com um professor catedrático, talvez ele me olhe assim um bocado de lado. Tipo, quem é este intrusão? Mas é como tudo na vida, não é? Se tu falares com alguém e a pessoa disser que é o doutor não sei o quê, se calhar olham de uma forma. Se não for o doutor não sei o quê, olham de outra. E também as fontes, se souberem que estão a falar... Eu posso ter o percurso que
todo que tiver cheio de prémios, de jornalismo e não sei o quê, não tenho. Não tenho nada disso. Mas se eu for doutor, para algumas pessoas isso tem uma valoração diferente, não é? Exato. E eu às vezes noto que as pessoas então onde é que estudou? E eu, não estudei, aprendi na redação, até determinado ano isso era possível e foi isso que aconteceu. Entraste então no Diário de Leiria, ficaste lá e depois o que é que aconteceu mais? No Diário de Leiria fiquei um ano, depois fui, lá está, convidado para o Jornal de Notícias. Aquilo não resultou muito bem, eu voltei para o Diário de Leiria um ano e depois o Região pagou o meu passe, milhões de euros, e eu transferi-me há 19 anos que estou no Região de Leiria. Sim, foi há 19 anos. E é uma vida. E foi aí que eu me estabeleci ali. Todo aquele início acabou por ser muito rápido. Ora estavas num jornal, ora estavas noutra. Foi uma coisa. Estou muito a correr. Que aconteceu muito rápido. Muito a correr. E havia depois. Havia mesmo tipo. É estranho. Hoje em dia então, é ainda mais estranho. Mas tipo. Havia vários jornais interessados no mesmo jornalista. Estás a perceber? Havia quase um rateio. Tipo, negociarem a tua ires para lá. Uma coisa que hoje em dia é impensável no jornalismo. Havia mesmo uma concorrência feroz pelos melhores jornalistas. Os jornalistas passavam dos jornais para os outros. Havia muito esse... aquele jornalista é bom e o outro jornal seduzia ou fazia-lhe uma proposta para Também eram outros tempos em que se lia mais. Há 20 anos. Era outra... Também a economia era outra, não é? Os jornais não estavam na crise que estão agora. E portanto havia pessoas interessadas em investir nos jornais. Eram outros tempos, de facto. Foi tudo muito rápido, muito frenético também. Havia muitas transferências em Leiria dos jornalistas dos jornais para os outros, coisa que hoje em dia raramente acontece. Tu, curiosamente, hoje em dia estás a fazer cultura, não estás a fazer desporto. Como é que isso aconteceu? Sim, foi há 6 ou 7 anos. Eu já estava há muitos anos a escrever sobre desporto, desde o início da minha fulgurante carreira. E então, aquilo... chegas a ponto em que estás cansado. Apesar de eu ainda hoje gosto de fazer desporto, quando a Marina Guerra, que é quem faz o desporto na região de Leiria, não está, sou eu que faço o desporto. Com muito receio de meter água, mas faço. Já não te sentes à vontade, não é? Sim, não me sinto... Eu para a luz ainda faço desporto, sou colaborador de desporto, faço mais frequentemente, mas são coisas de âmbito nacional que acontecem cá. Agora, a sensibilidade do desporto regional é muito grande e quando tu fazes a asneira, as pessoas queixam-se com razão, não é? E nós temos sempre, enfim, é aquela velha questão de quem marca um penalti pode marcar e pode falhar. E quando tu estás a escrever é a mesma coisa. Apesar de toda a tentativa que nós fazemos de nos documentarmos bem, de informarmos para não errar, às vezes na voragem do fecho, na voragem também da quantidade de informação que hoje com que temos de lidar, comete-se erros e quando escrevo só alguma coisa não estou tão à vontade, não tenho muito receio disso. Mas gosto e mudei para a cultura porque foi numa altura em que o Região de Leiria queria apostar um bocadinho mais na cultura. Eu estava disponível para mudar de área e o Região de Leiria propôs-me eu repensar a secção, não eram muitas páginas, ainda não são infelizmente. E mudei e entretanto, até hoje, enfim, hoje em dia todos nós fazemos um bocadinho de tudo, porque somos menos do que há 20 anos atrás, por exemplo. Tu tens de estar, se for preciso, escrever sobre economia. Não acontece muito pouco, mas é mais polivalente. Muita polivalência, ainda por cima surgiram os sites e as novas plataformas digitais, e então tu tens de estar disponível para escrever sobre tudo a qualquer hora. E, portanto, quanto mais flexibilidade e polivalência, melhor. Hoje em dia ainda há muito aquilo de teres que te levantar da cama a que hora seja para ir... Não existe. Isso é, enfim, aconteceu uma vez quando estava de serviço para a Lusa, houve um incêndio num sítio qualquer e foi lá um secretário de Estado ver... enfim, fazer show-off, não é? Ele não foi apagar o incêndio. Mas ele estava lá e, portanto, ligaram-me: olha, tens de ir às 2 da manhã. Não estava deitado, mas estava de pantufas, digamos assim. Tens de ir às 2 da manhã para a Caranguejeira a fazer a cobertura da visita do secretário de Estado. Eu fui para lá, mas pode acontecer ter trabalhos que se ficam noite dentro, não é? Sim, mas assim acordar em horas impróprias para teres que... Eu também trabalho sobretudo na cultura, não é? Portanto, na cultura é raro acontecer uma coisa meio da noite, de última hora. Pode acontecer. Um happening.
Mas pronto, estando, por exemplo, de serviço ao site, isso pode acontecer. Não tem acontecido nada assim de monta que nos obrigue. A última vez que eu estive a trabalhar noite dentro foi quando houve um incêndio também, olha, curiosamente um incêndio, no centro da cidade. Sim, foi agora recentemente. Eu estive a trabalhar até às 2h30 da manhã. Tipo, ligar para o Q2, a ver no Facebook quem é que estava a fotografar ou a filmar, eu que estava perto do acontecimento para nos poder dar algumas informações. Hoje em dia há muito mais facilidade em encontrar informação, não é? Sem comparação possível. Enfim, eu sou do tempo em que não havia telemóveis, não havia computadores. Na redação do Diário de Leiria, quando eu estava lá o tempo inteiro, não havia um computador que era o que mandava a informação para Coimbra, onde o jornal era impresso. Tínhamos uma espécie de calculadoras gigantes, que era surreal, aquilo onde tu escrevias, que tinha assim um mostrador de cristais líquidos, não tinha um monitor sequer. E pronto, aquilo foi o que surgiu imediatamente a seguir à máquina de escrever. Antes daquilo, eu nunca escrevi com máquina de escrever profissionalmente, mas eu sou daquela geração que entrou logo a seguir ao fim da máquina de escrever. Portanto, de então para cá tem sido uma revolução incrível, não? Mas diz-me, tu para além do jornalismo, sei que fazes outras coisas. Sim, tento diversificar a minha vida e o meu leque de interesses. Atualmente, para além do jornalismo, se calhar a atividade que me preenche mais, estranhamente, e isso também é possível acontecer porque eu deixei de fazer jornalismo desportivo, não é? Eu sou dirigente desportivo. É uma coisa que eu nunca pensei na vida vir a ser. Também sou atleta, também nunca na vida pensei vir a ser, mas uma coisa decorre da outra. Eu jogo Ultimate Frisbee, que é uma modalidade um bocadinho exótica no panorama nacional, que se joga com um disco voador, não é? Uma coisa também relativamente recente, não é? Sim, em Portugal já existe há 15 anos, mas é pouco difundido e é muito ainda está a dar os primeiros passos. Nós temos um clube em Leiria e confesso que aquilo dá um prazer especial ajudar os bajás desde logo jogar, porque é um jogo diferente, é um jogo que vai muito ao encontro se calhar da minha filosofia de vida. É para um jogo que não tem árbitros, em que tu não podes bater nos outros. Nem sequer há contacto nenhum. Há contacto fortuito, porque estás há duas equipas e há pessoas a correr e portanto pode haver contacto, agora, mas não é uma coisa. As pessoas têm de evitar o contacto, não é? Pode haver, quando vais disputar um disco que está no ar, podes saltar e encostar-te à pessoa, mas não como no futebol que é, tipo, vou roubar a pessoa para lá chegar. Não, tem de haver honestidade, o jogo tem de ser jogado de uma forma sincera e limpa. E é muito interessante, é um jogo, é uma surpresa. E então no âmbito dessa equipa eu sou um jogador, às vezes oriento os treinos e sou dirigente desportivo também, e não só do clube cá, mas também da Associação de Modalidade a nível nacional. E então eu ajudo na comunicação, ajudo em algumas coisas que é possível. Tentas divulgar o desporto a nível nacional? Sim, tentamos fazê-lo crescer e ele está a crescer, já tem 200 praticantes mais ou menos no país. E está a crescer, porque tem muito potencial. O facto de não ter árbitro é auto-arbitrado. O jogador, se comete uma falta ou se sofre uma falta, tem de argumentar e dizer que foi falta. Mas se calhar a partir do momento em que se tornar uma modalidade mais ampla e mais competitiva vai haver essa necessidade. Sim, claro. Já há jogadores que levam aquilo muito a sério e aí tu tens alguns atritos, mas há sempre no fim do jogo, por exemplo, as duas equipas formam um círculo e discutem os lances e tentam resolver ali questões que tenham ficado pendentes, dizer, olha, eu acho que tu jogas de uma forma muito física e muito agressiva e podes estar a comprometer o chamado espírito do jogo e portanto tenta-se logo ali resolver as questões. E é também diferente. Mas não se mudam resultados. Não. Essa reunião não. Não há ali acerto de resultados, não. Mas portanto, isto é uma modalidade que em Portugal está a dar os primeiros passos, mas nos Estados Unidos há ligas profissionais e que já têm uma espécie de árbitros, que não são árbitros, são pessoas que estão a ver e que, se for, em caso de dúvida, podes chamar o tipo e dizer, olha, como é que foi? E ele diz, foi ponto, ou foi falta, não sei o quê. E eles recebem dinheiro, portanto é um desporto com uma dimensão a nível... Uma espécie de conselheiro que está ali a... Sim, portanto aquilo é levado mais a sério e portanto já há ali uma figura que pode intervir em caso de não haver acordo entre os jogadores. Acho que a nossa conversa, entretanto, também está-se a aproximar do fim. Eu tenho uma pergunta sempre que faço aos meus convidados, que é, se tu fosses uma conserva em lata, que conserva é que eras? Isso é uma boa pergunta. Se eu fosse uma conserva em lata... Mas queres que eu seja um animal ou uma coisa assim? Não, aquilo... É o que eu quiser. Sim.
Tens N, conservas, tens... O que é que eu gostaria de conservar, não é? Podes ir por aí. Olha, é uma coisa que eu gosto cada vez mais, que é silêncio. Silêncio em lata. Pá, abres a lata, tem lá silêncio. Se tu vis, é cada vez mais raro tu conseguir estar numa cidade, por exemplo, ter silêncio. Silêncio absoluto. O silêncio. Tu não consegues ter o silêncio. E eu acho que isso é cada vez mais raro. Aliás, eu uma vez vi uma notícia sobre uma cidade, não sei se é no Japão ou o que é, onde havia uma bolha de silêncio. Era como aquelas casas de banho, depois uma moeda abres e vais às casas de banho. E ficas no silêncio. E lá, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu creio que li, eu não sei onde é que era, nem sei se aquilo era um projeto, se já estava já tinha sido concretizado. As pessoas entravam lá dentro, não tinham rede telemóvel, não tinham nada e ficavam em profundo silêncio. E uma lata de silêncio parece-me, neste momento da minha vida, um bom investimento. Li há pouco tempo uma notícia, parece que também foi no Japão, que estão a começar a comercializar não sei se aquilo vem em lata, se como é que vem, de oxigénio. Oxigénio tipo de uma praia qualquer. E tu compras e aquilo dá tipo para fazeres 30 respirações fundas. Era uma coisa um bocado ridícula. Mas li uma notícia, não sei se é verdade ou não, estas coisas que a gente também lê na internet é sempre um bocado dúbio. Sim. Mas a ser verdade é um bocado... é estranho e... Por aquilo na China é assustador. Sim, não sei se é na China. É no Japão. Mas na China vem aquelas imagens da poluição muito assustadoras. O Japão deve ser, se calhar, igual ou a caminho disso. E, portanto, o ar que respiramos é cada vez mais valioso. Devido à eficácia do ar em lata. Da mesma forma que o silêncio em lata, enfim, tem de ser trabalhado em laboratório, muito bem, para resultar. Mas pronto, é áreas de negócio para explorar. Sim, o silêncio em lata parece muito bom. Está bem, Manel, olha, chegamos ao fim da nossa conversa. Pá, espero que tenhas te divertido e que tenhas gostado. Muito. Foi bom para ti. Muito bom. Ótimo, pá. Obrigado, então. Até breve. Esperamos que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de subscrever o canal e, quem sabe, fazer um like fofinho aqui no cantinho.